Fernanda 3, a reação de Lula ao novo tarifaço americano. O presidente fala em soberania, Ari. Lula diz que o Brasil vai preservar a soberania diante das tarifas americanas. Hugo Mota defende o uso da lei de reciprocidade. Vamos lá, Fernanda. Exatamente, Amadeu. O presidente Lula se pronunciou depois da oficialização do tarifaço de 25% a partir do governo americano para o Brasil. Em uma postagem nas redes sociais, Lula disse que o Brasil não vacilará na defesa da sua soberania e que defender os direitos dos brasileiros e a soberania dizem respeito a todos, independente de partido e de tendência. A gente vê aí a postagem onde ele diz isso, que essa é uma obrigação que está acima de todos os partidos e de todas as tendências. O presidente Lula tem conversado com integrantes do governo nessa atuação e, de acordo com o ministro da Fazenda, Dário Duriga, a lei da reciprocidade deve sim ser aplicada com a taxação de produtos americanos. Ontem aconteceu uma entrevista coletiva que reuniu o vice-presidente Geraldo Alckmin, reuniu ministros do governo, o ministro Márcio Elias, também o ministro Dário Duriga, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, onde foram anunciadas ali medidas para tentar minimizar os impactos do tarifaço de 25%. Inclusive, o ministro da Fazenda, Dário Duriga, disse que os ministros vão se reunir com o presidente Lula para analisar essa questão da lei da reciprocidade e que a todo momento o interesse do governo será defender produtos como o PIX, que é um dos produtos que tem o maior alvo do governo americano, e também defender a soberania. A gente tem um trecho dessa fala, vamos acompanhar. Levaremos esse grupo de ministros ao presidente Lula, a retomada do processo de reciprocidade, conforme determina a lei aprovada por unanimidade por todos os partidos políticos, por todas as lideranças políticas nacionais, aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, e o presidente Lula nos dará orientação a respeito disso. E, por fim, nós seguiremos sem baixar a cabeça, sem nos dobrar a interesses estrangeiros. Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, como disse o presidente Gabriel, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra a interferência internacional indevida. Esse tarifaço repercutiu, claro, também no Congresso Nacional. E quem se posicionou, Amadeu, foi o presidente da Câmara, o deputado federal Hugo Mota. Ele disse que repudia essa determinação do governo americano e defendeu, sim, a aplicação da lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional. A gente tem um trechinho da nota que foi publicada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, onde ele fala justamente sobre esse aspecto. Nesse trecho, ele diz o seguinte: manifesto o meu repúdio à decisão do governo dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre produtos brasileiros. O Parlamento brasileiro apoia o diálogo respeitoso entre nações soberanas, mas discorda do uso de barreiras comerciais como instrumento de ingerência ou pressão política. Contamos com a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso como instrumento legítimo de defesa dos interesses nacionais. Essa foi a declaração do presidente da Câmara, Hugo Mota. Amadeu. O presidente Lula e o governo, Alécio, reagem com serenidade. Não é? Vamos ver as nossas reações. Não é uma boa estratégia para o Brasil, o que os americanos fizeram, mas vamos ver que contramedidas são as mais adequadas, sem assim, fazer a crise escalar, não é? O governo já não é a primeira vez que adota essa cautela para tentar evitar que novos desdobramentos negativos para o Brasil aconteçam, até porque a gente sabe que essas medidas norte-americanas elas são muito instáveis, né? Um dia pode vir de uma forma, amanhã pode escalar. E, assim, eu acredito que o presidente Lula mantém esse posicionamento, essa postura, justamente por acreditar que ainda é possível ser reversível nessas tarifas, assim como outrora já foi, antigamente, na outra vez em que os Estados Unidos também impôs essas tarifas aos produtos brasileiros, também foi possível ser revertido. Mas, de certa forma, Amadeu, eu concordo com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, porque não é a primeira vez e acho muito difícil que seja a última.
o Brasil já chega ali no patamar dos países que mais são tarifados pelos Estados Unidos sem nenhum tipo de justificativa lógica, justificativa plausível, porque na balança comercial a gente já falou diversas vezes que não tem o porquê dessa diferença. As justificativas foram mais políticas do que econômicas, a própria notificação dos Estados Unidos apontou isso. Então eu acredito que nesse momento talvez uma abordagem diferente fosse viável justamente para tentar reverter, já que nas primeiras tentativas não foi possível apenas pelo diálogo ou pela questão institucional feita ali das relações institucionais com o governo norte-americano. No assunto, eu vou